Também estou fechando o meu. Ok. Muito bem, pessoal. Então, para que vocês possam continuar caminhando na linha aqui das aulas, nós fizemos uma abordagem histórica ontem, e dentro dessa abordagem histórica, colocamos aí os pontos que consideramos como relevantes para citar as pregações ao longo dos tempos e das épocas. Porém, hoje, nós nos detivemos às mensagens neotestamentárias. Como não daria para fazer isso ontem, ainda é dentro do mesmo ensino, dentro da mesma dinâmica, dentro da mesma situação de uma análise histórica. Só que a análise histórica desta feita, ela foi realizada com base no conteúdo do sermão, ela foi feita de forma indutiva, então os irmãos puderam estar trabalhando, sendo conduzidos, porque é bom descobrirmos a partir da Bíblia, porque, como eu disse, essa matéria é uma matéria prática, é de pregação. Então, de forma prática, vocês precisam exercitar para que vocês possam assimilar o conteúdo e aprender a fazer sermões. Inclusive, vai chegar um momento próprio que nós vamos ter na nossa aula os tipos de sermões, vocês vão ter que fazer esboço. Então, o sermão, ele precisa ser produzido. Ele não pode ser copiado da internet. Ele não pode ser copiado de outro pregador. Então, nós precisamos ter essa mente despertada, aquilo que é chamado de mente homilética, para que a gente possa, mesmo pegando um comentarista aqui, que já trabalhou com o texto bíblico, mesmo trabalhando com algumas ideias, nós temos que ter criatividade para a formulação do nosso sermão, a fim de que possamos produzir um material de pregação adequado, ok? Então, nós fizemos isso hoje. Trabalhamos com os 3 sermões e vocês trabalharam aí comigo dentro desse norte que nós propusemos aqui para vocês. Agora, nós temos ainda alguns minutos de aula e eu gostaria de falar mais sobre os elementos que devem nos levar a sermos pregadores adequados nas mãos do Senhor, ou seja, o perfil que um pregador precisa ter. Então, agora nós não vamos nos deter mais na história, nós não vamos nos deter mais em um sermão, nós vamos abordar agora os aspectos que envolvem o pregador. Então, a primeira coisa que nós podemos falar e que devemos falar é que um pregador, ele não é um profissional. Então, guardem isso muito bem aí. O pregador, ele não é um profissional. Nós não fomos chamados por Deus para pregar a fim de termos algum recurso monetário. Quando olhamos para as Escrituras, nós não encontramos um perfil, uma mentalidade de um profissional. Pelo contrário, nós somos discípulos do Senhor e nós anunciamos a mensagem do Senhor. Isso não quer dizer que um pastor ele não possa ser assalariado. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que nós não devemos atar, citando inclusive o Velho Testamento, em um momento em que ele cita o Velho Testamento, nós não devemos atar a boca do boi quando ele está pisando o trigo. Então, isso o apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, dizendo que o Antigo Testamento está falando isso para nós que somos pregadores da verdade, e isso quer dizer que o obreiro é digno do seu salário. Mas não é isso a questão. A nossa motivação primária não é uma motivação profissional, a nossa motivação primária não é institucional, mas a nossa motivação primária é a glória de Deus. Então, o que é que um pregador deve ter no coração quando ele vai preparar um sermão? A glória do nome do Senhor. E uma mentalidade de servo. E um servo, ele glorifica o seu Senhor. Então, isso precisa acontecer, né? Olhando, por exemplo, para 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, Paulo diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me importa
me é imposta esta pregação, essa obrigação. Então, era uma obrigação, era um comissionamento. Paulo se sentia impelido pelo próprio Senhor a pregar. Então, nós devemos, então, também viver debaixo dessa perspectiva, debaixo do auspício do Senhor, de que Ele nos comissionou para a pregação do Evangelho. Então, é uma tarefa importante e uma tarefa mandatória, e nós precisamos agir assim, ok? Então, o pregador cristão, diante daquilo que nós já falamos, ele é um arauto, ou aquele que recebeu a mensagem e vai proclamar. Ele é um semeador, ele sai a semear, ele vai pregar o evangelho, e há a figura, por exemplo, de Mateus capítulo 13, sobre a pregação do evangelho. A figura que é usada é do semeador, que sai a semear, e a semente é a palavra de Deus. E então, o perfil de um pregador é que ele é um semeador da palavra, ele vai semear a palavra. Ele é um embaixador. O que é um embaixador? Um representante. Então, se o rei não pode estar presente, ele envia o seu representante, ele envia um embaixador. Além do mais, ele é um despenseiro. O que é um despenseiro? Na época bíblica, mais do que no tempo presente, existia a figura do despenseiro. Era um funcionário que servia como mordomo. Então, vem aí também um correlato da palavra despenseiro, mordomo, né, um sinônimo, e o despenseiro, ele cuidava da despensa. Então, naquela época, a atividade era agrária, mais do que é hoje, hoje nós temos uma atividade agrária muito grande, né, mas hoje, por causa da industrialização, por causa da tecnologia, então nós não precisamos estocar nas nossas respectivas casas, na despensa, um alimento que foi plantado no nosso quintal, ou algum tipo de alimentação que é para durar por um bom tempo. Naquela época, não. Naquela época, precisava guardar na despensa uma comida que deveria nortear a família numa alimentação adequada, saudável, por um bom tempo. E aí tinha aquela pessoa que cuidava da despensa. E o interessante é que ele administrava, mas ele não era o dono. Então, a Bíblia diz que o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que esse texto bíblico quer nos dizer? Ele quer nos dizer que nós precisamos receber aquilo que nos foi dado e administrar adequadamente. Nós não podemos, então, surrupiar aquilo que não nos pertence. O despenseiro, ele precisa ser fiel. Então, como mensageiro da palavra do Senhor, nós precisamos ser fiéis, porque o patrão que nos comissionou, o Senhor Deus, que nos deu os recursos, que nos deu aquilo que nós temos, que foi dado por ele, então nós precisamos administrar os mistérios de Deus de forma adequada, de forma salutar. Então, você pode encontrar, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, falando sobre a figura do despenseiro e da sua fidelidade em repartir entre a família de Deus aquilo que ele recebeu. Então, a nossa despensa é a Bíblia, é a Sagrada Escritura, ou Sagradas Escrituras. E nós precisamos ser fiéis à Bíblia. Então, nós temos que estudar, nós temos que ler bastante, nós temos que interpretar adequadamente, nós precisamos ser fiéis ao chamado do Senhor Deus como pregador da justiça. Além do mais, ele é um pastor, né? E como pastor, ele cuida da ovelha. O pastor conduz a ovelha aos pastos verdejantes, para que dali ele possa ter alimento. Então, nós orientamos, nós cuidamos,
adequadamente do rebanho pelo qual o Senhor nos constituiu pastores, bispos, para pastorearmos a igreja que o Senhor comprou com precioso sangue. E então, nós precisamos entender que a comunicação, a pregação está relacionada à palavra. A Bíblia é o nosso canal máximo, o canal revelatório do Senhor Deus para a anunciação dos mistérios e dos desígnios do Senhor. Nós temos a figura bíblica da inspiração. O que significa inspiração? Deus inspirou os autores bíblicos. Nós temos aí 1.600 anos de separação entre o primeiro escrito bíblico por Moisés e o último escrito bíblico que foi feito por João, na ilha de Patmos, o livro de Apocalipse. Então, nós temos um espaço de tempo de 1.600 anos entre o primeiro escrito e o último escrito. E entre esses dois escritos, nós temos vários outros escritores bíblicos. Deus inspirou para que eles não se contradissessem. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante, e é a partir dela que nós proclamamos a verdade do Evangelho. Então, nós precisamos ter o conceito de inspiração, inerrância, suficiência das Escrituras bem alicerçado, e então defendermos esses pontos para a edificação da igreja e para a conversão de vidas. Isso, portanto, implica em ter a ciência de que Deus, ele se revelou ao ser humano, e quando ele se revelou, ele inspirou homens para que estes homens, eles escrevessem exatamente o que Deus queria. É falado, por exemplo, em inspiração plenária. O que significa inspiração plenária? Significa que Deus, de forma plena, completa, cabal, ele revelou exatamente o que ele queria. Em todos os aspectos, em todos os detalhes, ele não deixou nada de fora. Quando Deus disse o que queria dizer, inspirando os seres humanos, eles falaram inspirados por Deus. Ainda que Deus respeitasse a individualidade de cada escritor, mas ainda assim foi da vontade de Deus que fosse exatamente daquela forma. Então, cada vírgula, cada ponto, cada e, cada conjunção, cada aspecto da revelação está, na sua totalidade, associada à vontade de Deus. Então, nós precisamos entender isso, nós precisamos observar esse ponto como fundamental para a pregação. Então, isso é necessário dentro do aspecto anunciação da palavra de Deus. O que é necessário? O conhecimento da palavra, da revelação, para que possamos anunciar adequadamente. Então, nós precisamos entender os aspectos vitais na vida do pregador, aquilo que é essencial. Vida de oração. Ele precisa orar, ele precisa buscar a Deus, ele precisa conhecer a palavra, ele precisa ler a palavra. Vida de oração, contato com a palavra. Vamos supor que você seja um pedreiro, né? Como é que você vai levantar um muro se você não tiver as ferramentas próprias para o seu serviço? Você não tem uma colher de pedreiro, você não tem nada para medir, nem aquela linha, nem trena, você não tem nada, né? Você chega lá, não tem nenhum preparo, não tem nada adequado, e de repente, chegando ali, você, em uma igreja, em uma congregação, ou em qualquer lugar, você é convidado para pregar. Como é que você vai pregar se você não está preparado, se você não tem conhecimento, se você não labora em cima do conhecimento da palavra de Deus? Você não vai conseguir, então, pregar adequadamente, você vai falar aquilo que você pensa, né? E aí nós vamos entrar no campo do achismo.
E hoje em dia, isso é muito comum as pessoas falarem o que pensam. O interessante é o seguinte, quando a gente olha para os campos dos saberes, nós pensamos o seguinte, na advocacia, na medicina, na farmacologia, em qualquer área do saber, em qualquer área do conhecimento, a pessoa precisa ser versada, precisa estudar e precisa conhecer para poder se posicionar e falar. Ela não vai falar sem um conhecimento prévio, sem um conhecimento de causa, sem um estudo adequado e sem uma formação adequada. Agora, na igreja, nós estamos acostumados a ter um contato com a fé, e aquele contato com a fé pode nos levar à falsa impressão de que a gente pode dar opinião sobre todos os aspectos da Bíblia e ainda assim acertarmos. Nós precisamos entender o seguinte, existem regras de interpretação, a hermenêutica caminha junto com a homilética, nós precisamos respeitar essas regras de interpretação, nós precisamos estudar, nós precisamos defender algo com base em um conhecimento prévio e não com base em suposições. Alguém já disse o seguinte, fale antes de pensar, ou melhor dizendo, né? Pense antes de falar. Então, toda vez, pense antes de falar e leia antes de pensar. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muita gente fala sobre algo que nunca leu, que nunca estudou. E muitas pessoas falam sem pensar. Então, nós precisamos olhar para a Bíblia, nós devemos ser o povo da Bíblia, da leitura, do conhecimento, da dedicação. Então, eu vou ler o texto, não vou tirar conclusões precipitadas do texto, nós vamos falar o que outros já disseram, porque a interpretação é única, nós falamos um pouco sobre isso na terça-feira. Nós precisamos entender o seguinte, alguém já disse que nós somos papagaios de Deus. O que isso quer dizer? Que nós só repetimos o que Deus disse. Então, nós devemos tirar da nossa mente, do nosso coração, a ideia de que nós devemos trazer coisas novas, novas revelações, novos conhecimentos. Sim, nós precisamos, como a pregação, na arte de pregar, trazer elementos aplicativos diferenciados. Ok, a aplicação ela é multivariada, mas a interpretação ela é única, falamos isso na terça-feira, né? Então, eu preciso, com esta realidade, ter uma mente homilética. O que significa ter uma mente homilética? Um conceito novo aí para você. A mente homilética é aquela mente que observa o dia a dia e encaixa as situações do dia nas aplicações do sermão, dos sermões. Então, eu estou, por exemplo, pensando sobre o Salmo de número 3, um exemplo aqui, né? Onde o escritor Davi fala, deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. E ali ele fala sobre a proteção de Deus enquanto ele está dormindo, e o contexto daquele salmo é quando ele fugia de Absalão, o seu filho que queria matá-lo e tirar o trono. Então, eu com uma mente homilética penso em aspectos do sono, uma aplicação aqui, né? Essa semana eu preparei o sermão, queria pregar no domingo, né? Mas o lockdown aí já não vai permitir que a gente pregue no domingo. Eu não sei se eu vou pregar esse sermão, pelo menos ele já está pronto, né? E é nesse texto. E aí o que é que eu pensei? A ideia é a seguinte, em cima desse versículo que eu acabei de citar, né? O que Davi está falando é que ele está humilhado, porque o filho dele o expulsou do palácio, ele correu, ele fugiu, teve que fugir. No versículo 1 e 2, ele fala que muitas pessoas estão perseguindo ele, muitos dos povos, e mesmo ele fugindo, ele diz que ele deita, pega no sono, porque o Senhor está com ele, e ele não teme, ele não tem um medo
de perder a vida, aqui já parafraseando o texto, né? Então, a ideia da aplicação que eu fiz e a ideia do texto é que, ainda que as pessoas não confiem que Davi vai sair vitorioso daquela situação, inclusive o finalzinho do versículo 2 fala sobre isso, né, que o povo diz, não vai ter salvação para ele, não há escapatória para ele, para Davi, né, e ele diz que confia em Deus. Então, a ideia do sono é que, mesmo dormindo, ele confia em Deus, ele está confiando em Deus, e é por isso que ele dorme, pega no sono tranquilo. Por quê? Porque as pessoas que estão com medo, as pessoas que acreditam que têm o controle da vida, né, as pessoas que acham que controla a existência, e essas pessoas não têm aí uma disposição mental de ter uma alma tranquila para descansar. Por quê? Porque ele pensa assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, fica preocupado, a ansiedade. Então, não deita, não pega logo no sono, porque há um aspecto de não confiança em Deus. Não entregou para Deus totalmente as rédeas da própria vida. Aí, uma mente homilética, que é esse o ponto que eu quero fazer. Existe o texto, existe a interpretação do texto, Davi escreveu dentro de um contexto, e aí eu trouxe algumas questões da vida, como, por exemplo, quando nós estamos dormindo, nós não temos controle de nada, né? A gente apaga, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não controla nem o nosso próprio ronco, né? A gente nem sabe que roncou. As pessoas que estão dirigindo, por exemplo, ou a mente homilética fazendo abordagens e links para que a congregação possa entender o que está sendo proposto, né? Então, quando alguém está com sono na direção, ele está no controle do carro, né? Na direção de um veículo, ele está no controle do carro, mas ele está cansado. Aí tem alguém do lado que sabe dirigir. Ele pode ter dificuldade de ceder a direção para o outro, por quê? Porque ele acha que o outro não é tão capaz como ele de conduzir o carro. Então, mesmo ele cansado, mesmo ele não sendo um bom motorista naquele momento, porque o cansaço dele vai tirar a percepção de controle, o sono, o cochilo, então ele não cede o volante para uma outra pessoa porque ele não confia na outra pessoa. Então, percebam que a gente vai trazendo esses tipos de incursões, de leituras do cotidiano para aplicar no sermão. Isso significa mente homilética. Então, ainda abordando esse mesmo aspecto, alguém pode até mesmo ceder o volante, a direção para uma outra pessoa, porque ele fala, não, realmente eu não consigo dormir, ou eu não consigo dirigir, eu estou com sono. Mas aí, quando ele vai para o banco do carona, parece que o sono dele vai embora. Por quê? Porque ele fica tão preocupado que ele, mesmo cedendo o volante para o outro, ele acaba tendo dificuldades para descansar. Então, aquele que não descansa no Senhor, ele tem dificuldades até para dormir. Já Davi, ele confiava tanto em Deus, que mesmo ele dormindo a ermo, mesmo ele estando em florestas, em cavernas, fugindo do seu filho, ele confia que Deus é o escudo dele. Essa é a expressão que Davi usa no Salmo de número 3. Deus é o escudo dele e Deus também é a glória de Davi. Porque Davi foi humilhado, mas mesmo assim Davi entende que o próprio Deus é a glória dele. Essa é a percepção da nossa mente homilética. Nós precisamos aí fazer uma leitura da situação que nos cerca e trazer para o texto bíblico a fim de que venhamos construir pontes para que o ouvinte possa entender a aplicação do sermão de forma mais adequada. Então, nós precisamos ser treinados para esta finalidade, ok? Então, isso precisa acontecer na preparação dos sermões. Então, nós precisamos fazer uma mensagem que alcance a vida das pessoas e, por isso, nós precisamos ser um pregador do Evangelho. Falando sobre a convicção agora, né?
aquele aspecto que abordamos sobre a convicção, sobre o arrependimento por parte do ouvinte e o convencimento, a convicção que está associada ao convencimento, né? Nós precisamos entender que não é nossa tarefa, não é tarefa do pregador convencer. É tarefa do pregador se esmerar para que Deus o use para o convencimento. Sim, mas a ação da conversão é obra exclusiva do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode convencer. Um pregador batista, inglês, Spurgeon, muito conhecido, muito famoso, chamado do príncipe dos pregadores, inclusive na nossa apostila, na apostila que você tem em mãos, tem falando sobre ele. Ele disse o seguinte: se você tentar convencer alguém pelas suas próprias forças, pela sua própria capacidade, para que ela venha se converter, é a mesma coisa, igual, o símbolo de igual, sinônimo de você tentar fazer com que o leão se torne vegetariano. A mesma coisa. Qual a possibilidade de você conseguir tornar um leão vegetariano? 0. Até hoje, eu nunca vi um leão vegetariano. Então, eu também nunca vi uma pessoa convencer alguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Isso deve lhe tirar um peso quanto à questão de respostas. Às vezes, algumas pessoas chegam para mim e falam bem assim: pastor, você viu fulano de tal na igreja? Às vezes, vem mais ou menos os seguintes termos: olha, a pessoa usa roupa curta, vem na igreja com roupa curta, olha, fulano de tal faz isso, fulano de tal faz isso, você viu a rede social da pessoa, tal? Eu normalmente parto do seguinte pressuposto: quando eles estão me falando, eles querem que eu fale para a pessoa que ela está errada. E não há problema algum de uma pessoa corajosa ir lá e falar: meu filho, você está errado. Mas eu gostaria de lhe falar uma coisa, para que você possa entender aquilo que eu já tenho refletido nessa vida pastoral. Se a pregação da palavra não modifica a vida da pessoa, se o evangelho não modifica a vida da pessoa, dificilmente a sua repreensão e a sua exortação vai mudar. Ouça a expressão dificilmente. Não quer dizer que não mude, não quer dizer que não faça, que não tenha, que Deus não use, que não tenha uma mudança. Mas nós temos a tendência de achar que simplesmente pelo fato da gente ter conversado com uma pessoa, já resolveu a situação dela. Nós precisamos entender o seguinte: existem situações e situações. O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que podem estar erradas e elas precisam realmente de um direcionamento mais particularizado. Porém, nós estamos vivendo em uma sociedade onde o mundo padroniza mais as pessoas do que a própria palavra de Deus. E quando nós tentamos fazer algum tipo de abordagem bem pessoal, no final das contas, nós já fazemos esse tipo de abordagem ao longo da vida cristã, pregando a palavra de Deus. E aí a pergunta é, apenas numa questão avaliativa, quando nós confrontamos algumas pessoas, e falar de forma pessoal é um confronto, nós precisamos confrontar com sabedoria, nós precisamos confrontar em amor. Gálatas capítulo 6 fala sobre isso, e eu não estou dizendo que a gente não deva fazer isso, mas eu gostaria de dizer o seguinte: você tem que ir com o coração bem tranquilo, pensando o seguinte: há uma possibilidade de eu falar e a pessoa não mudar. Por quê? Porque se ela não muda pela pregação da palavra, há um indício muito grande de que um confronto pessoal não vai mudá-la. Por quê? Porque, no final das contas, o sermão é o ambiente mais adequado para a transformação de vida. A edificação na igreja é o ambiente mais adequado. O discipulado também surte esse efeito, mas o ambiente do culto público, da adoração ao Senhor, da pregação da palavra, deve fazer a diferença na vida da congregação.
Então, existem pessoas que sabem que estão erradas, mas elas não querem mudar, e elas não vão mudar por causa que é o pecado que elas admiram, é o pecado no qual elas estão envolvidas. Elas precisam de maturidade cristã, elas precisam que a palavra, que é uma espada de dois gumes, a convença do pecado. Então, nós precisamos entender que é o Espírito Santo quem vai convencer, e nós não podemos colocar um peso sobre as nossas costas. Que peso eu estou falando? Eu não consegui convencer a pessoa. Às vezes, no aconselhamento, isso acontece também. A gente pensa assim, poxa, eu fiz de tudo, mas não consegui ajudar aquela pessoa. Não é sua tarefa resolver o problema dela. A sua tarefa é ajudar. Mas só a pessoa pode lutar contra o pecado, ouvir a palavra de Deus e, através da ação do Espírito Santo, mudar. Então, a nossa tarefa é pregar a palavra, e não pense assim, poxa, eu fiz de tudo para que aquela pessoa se convertesse e ela não se converteu, o que foi que eu fiz de errado? Não pense assim. Pregue a palavra e seja fiel, ok? Então, a santidade pessoal é importante, porque aquilo que nós pregamos, nós devemos pregar primeiramente a nós devemos viver uma vida santa, porque o discurso desassociado de uma vida cristã prática é terrível, é terrível. Um pregador que fala algo e não vive aquilo que fala é algo destruidor para o evangelho. As pessoas fazem a leitura tanto da mensagem quanto do mensageiro. Então, o mensageiro, ele precisa levar uma vida piedosa. Ele precisa levar uma vida piedosa. Com isso, eu gostaria de dizer o seguinte, que mesmo uma pessoa que não leve uma vida piedosa, Deus pode usar o sermão dele, porque o poder está na palavra e não no pregador, para que uma vida se converta. Mas isso não é desculpa para alguém viver uma vida ímpia, para viver longe da santificação. Nós precisamos viver uma vida santa, uma vida pautada nas Escrituras. Então, é fundamental que nós venhamos viver aquilo que pregamos. Então, antes de pregar para o povo, pregue para você mesmo. Não simplesmente para que você tenha o conhecimento do que você está pregando, mas, acima de tudo, para que você possa viver o que você está pregando. Fazendo uso de uma figura de Spurgeon, olha aí a mente homilética, novamente. Spurgeon disse o seguinte, que ele, um pregador, quando ele fala para a igreja, e a igreja entende que a palavra está sendo mais dura, ele diz o seguinte, eu não estou falando para vocês como se estivesse isento desta fala, eu falo também para mim mesmo. E aí a figura dele é como se fosse um chicote que vai até o fim da congregação, passa por todo mundo, pega todos que estão na igreja, volta para ele, e a ponta do chicote bate nas costas dele. E a ponta é a que mais dói. Então, ele diz que ele é duplamente responsável pelo que ele prega, e ele precisa viver. E quando ele prega, ele então sente que a dureza é muito maior para a mente, para a consciência dele, para a vida dele, do que para a congregação. Então, esse papel é importante, por quê? Porque, às vezes, na pregação, nós usamos muito você, o vós, o tu, você, ouça, e tudo mais, e por aí afora vai. Não quer dizer que está errado, mas a gente também deve incluir o eu, o nós, que nós possamos, meus amados irmãos, nos voltar para Deus, que nós possamos viver uma vida santa, uma vida condigna do Evangelho, e por aí afora vai. Então, pregue para o seu coração o sermão que você estuda antes de pregar para outros. E não lute para ser um tipo de pregador, lute para ser um tipo de pessoa. Então, às vezes a gente pensa assim, olha, eu quero ser igual o pregador tal, eu quero falar igual fulano e tal. Mas não lute para ser igual a um pregador. Não lute para ser simplesmente um pregador melhor, mas lute para ser um tipo melhor de pessoa e, consequentemente, você vai ser um tipo melhor de pregador. Isso quer dizer que antes do fazer existe o ser.
uma questão ontológica, é uma questão de ser, a essência precede a existência. O que essa expressão quer dizer? Que a essência dá origem à existência. O que é ontológico, o que é essencial, ele vai fazer com que exista. Então, você ser alguém piedoso vai lhe levar a ser um pregador. Não é um pregador que vai fazer com que você seja piedoso. Esse é o caminho inverso. E isso não pode ser assim. Então, nós precisamos perceber esses aspectos. Então, dentro dessa situação, nós precisamos olhar o seguinte: integridade. Eu preciso ter integridade, uma vida íntegra, eu não posso ter vícios secretos, impuros, eu preciso pregar o evangelho e viver o evangelho. Eu preciso sinceridade. Então, a gente não pode ser apressado em conclusões, nós não devemos tentar passar para a congregação que nós não somos. Então, tem pessoas que fazem muita aplicação sobre o eu nos sermões. Olha, meus amados irmãos, eu uma vez encontrei essa situação e aí venci. Ele se coloca muito no sermão. No final das contas, ele não está sendo sincero. Sabe por quê? Porque eu duvido que ele vai colocar um exemplo de um pecado crasso que ele cometeu. Ele não vai chegar e falar bem assim: meus irmãos, olha, eu estava nesses dias aí para trás, muito atribulado, minha esposa falou comigo, eu gritei com ela e xinguei um palavrão. Foi terrível, meus amados irmãos. Que Deus tenha misericórdia de mim. Ele não vai falar isso. Ele sempre vai falar algo mais no sentido triunfalista, do que ele fez de correto. Então, nós devemos evitar falar de nós mesmos. O sermão não é para falar de nós mesmos. Nós devemos até tomar cuidado com ilustrações, no sentido de acontecimentos verdadeiros da vida das pessoas que nós sabemos. Então, alguém chega e fala bem assim: olha, certa feita, um irmão da igreja falou algo para mim, eu disse isso para ele. A pessoa vai pensar bem assim: poxa, eu não posso nem conversar com ele, que ele vai falar para todo mundo o que eu falei para ele. Ele não falou meu nome, mas eu não me senti confortável. Então, nós precisamos tomar cuidado com os exemplos, precisamos ser sinceros, tanto quanto a nós, quem nós somos, quanto ao que as pessoas pensam e falam de nós. Nós precisamos de fervor e eloquência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós precisamos falar de forma árdua, com amor, com paixão. Alguém até já disse que ou você coloca fogo no seu sermão, ou você joga o seu sermão no fogo, né? No sentido de que você ou prega de forma fervorosa, ou então você pega o seu sermão e joga ele fora. Então, a ideia é que nós precisamos falar com amor, nós precisamos falar com convencimento. Imagine alguém falando bem assim: olha, meus irmãos, a vida cristã é maravilhosa. Como a vida cristã é boa. Eu gosto tanto da vida cristã. Ela é maravilhosa. A pessoa vai olhar e falar bem assim: eu acho que ele está falando a verdade, mas não me convenceu muito, não. Não, a vida cristã é algo magnífico, meus amados irmãos. É algo fantástico. E aí os argumentos para defender esse seu ponto precisam ser efusivos, de alegria, de satisfação e de prazer. E isso está relacionado à eloquência, né? O pregador, então, deve crer no que fala e ele deve, então, entender o sentido daquilo que ele diz, né? E ter o sentido daquilo que ele diz também é sentir o que ele diz. Ele precisa estar sentindo. Ele não pode simplesmente falar como se fosse algo abstrato, longe e fora dele, né? Então,
isso precisa estar presente no conteúdo do sermão dele. Ele precisa de coragem, né? Ele precisa ir e anunciar com intrepidez. Alguém, e eu já digo aqui, não dê desculpas, olha, eu estou nervoso, me desculpem, isso transmite insegurança para quem está ouvindo, a pessoa fica bem assim, eu vou orar, não é para Deus falar com as pessoas, não, eu vou orar, é para ele não se embananar lá na frente. Por quê? Porque ele está com tanto medo que eu estou com vergonha dele aqui tropeçar no microfone e gaguejar tanto. A pessoa fica ouvindo o sermão, pensa assim, será que ele vai errar? Como é que ele está? Por quê? Porque ele, meus irmãos, eu estou tremendo, olha como é que eu estou, Deus tenha misericórdia. Isso não quer dizer que você não tenha esse tipo de sentimento, um temor. Toda vez que nós vamos pregar, a gente tem que ter esse temor mesmo, né? Mas a coragem não significa ausência de temor, mas intrepidez para enfrentar os desafios. É como um general, que ele sentou no cavalo e ele ia para a guerra. E quando ele estava indo para a guerra, as pernas dele estavam tremendo, né? Ele se dirigiu para as pernas dele e disse o seguinte, olha, pernas, vocês devem tremer mesmo, vocês devem ficar com medo. Se vocês soubessem para onde eu estou levando vocês, vocês iam tremer muito mais. Vamos lá, pernas. Então, a ideia é essa, você pode até ter medo, mas não se entregue ao medo, não venha sucumbir ao medo, vá em frente. Intrepidez, coragem. Então, nós vamos depois ouvir alguma coisa, caso seja até mesmo possível, olha, você errou aqui nesse particular, naquele outro particular, e aí você simplesmente não se deixa abater por essas situações, né? Você vai lá e cumpre cabalmente o projeto pelo qual o Senhor te vocacionou. Humildade, acima de tudo, nós precisamos ter humildade para reconhecer que podemos estar errados, que nós não sabemos tudo, humildade para reconhecer a crítica quando ela for válida, dirigida a nós, né? Olha, tal, você poderia ter falado assim, você poderia ter feito assim, ouvir os sermões, procurar melhorar. Então, é natural que a igreja exalte o pregador. Nós precisamos entender que nós somos apenas vasos de barros e Deus nos usa segundo a graça e a misericórdia dele. Mansidão, então, nós precisamos ser mansos na anunciação, sensibilidade às necessidades das pessoas. Por exemplo, nesse sermão que eu escrevi, que eu falei aqui, talvez eu até coloque ele como, talvez, né, como um sermão para vocês analisarem, né, nesse sermão que eu escrevi e que eu falei aí do Salmo de número 3, eu falo de pessoas que têm dificuldade para dormir, e essa dificuldade para dormir está exatamente na falta de confiança que tem em Deus. Então, essa falta de confiança que tem em Deus, a pessoa fica preocupada. Meu Deus, a conta que eu vou pagar, meu Deus, o problema que eu tenho em casa, meu filho que está doente e tal. E aí as pessoas têm dificuldade de dormir porque estão ansiosas e preocupadas e não confiam tanto em Deus. Mas, por outro lado, aí por isso é que a gente tem que ter essa sensibilidade com as pessoas, existem problemas de distúrbio do sono, existem pessoas que precisam realmente de um acompanhamento médico, então a gente não pode ser insensível com as pessoas, taxando as pessoas como errôneas, e colocando nas costas delas uma culpa que às vezes é algo biológico. Eu lembro, por exemplo, de uma pessoa, uma irmã da igreja, que falou comigo certa feita, eu ainda nem era nem pastor, era seminarista, dizendo, olha, a igreja ficava falando, você não pode ter depressão, você não pode ter depressão. E no final das contas, ela nunca foi depressiva, mas em um determinado momento ela estava depressiva. Ela descobriu que era um problema na tireoide que levou-a a ter depressão. Ela resolveu aquele problema e então os hormônios dela puderam estar ajustados a fim de que ela vencesse aquela situação. Então a gente tem que ter sensibilidade às pessoas, com as pessoas. Ok? Então, é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Estamos chegando ao fim da nossa aula. Alguma colocação?
Fale agora ou cale-se até a próxima terça-feira. Alguém? Ninguém? Ok. Pastor? Vai lá, Marcelo. Excelente aula, professor. Excelente aula. Eu nem vi a hora passar. Não acredito que já são 10h30. Obrigado. Obrigado. Oi, pastor? Vai lá, Marcelo. É só uma... Talvez, queria saber também o que o senhor acha sobre isso, assim, porque hoje parece que as pessoas são mais exigentes para receber a palavra. Então, assim, como por exemplo, lá nos tempos mais antigos, é o que a gente estava falando das pregações, Pedro lá foi 3.000, daí o outro lá foi nenhum, e o Paulo já foi alguns. Aí, hoje, assim, parece que na medida que vai passando o tempo, vai ficando mais difícil, sabe, de convencer a pessoa, assim, não de nós convencer, né, do Espírito Santo convencer a pessoa, talvez por a pessoa estar dura demais, assim. À medida que vai passando o tempo, parece que está mais difícil de uma pessoa se converter, sabe? Queria ver o que o senhor acha sobre isso, dos tempos antigos, dos tempos de hoje, mais ou menos isso daí. Ok, vamos lá, Marcelo. Existem várias situações para esse caso. Por quê? Porque nós estamos analisando o nosso tempo presente. Então, analisando o nosso tempo presente, cada contexto é um contexto. O contexto brasileiro, o contexto islâmico, por exemplo. Então, existem razões de hoje ser a forma como é, e a gente não tem uma resposta única, né? Uma resposta Travou aqui, tô Parece ouvindo que nada. travou a internet do pastor. Né? Não tá. É isso Travou, mesmo. parece que ele saiu para voltar de novo. Vou esperar um pouquinho, né, para ver se ele volta. Isso. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal. Quem não tiver recebido a apostila, manda um oi aí no grupo, tá bom? Que a gente manda amanhã. Pessoal, aproveitando o ensejo, para a próxima semana será outro link, tá? Aí eu vou pedir que vocês fiquem atentos ao grupo, tá bom? Professor, seja bem-vindo novamente. Oi, pessoal. Acabou que caiu aqui. Na verdade, foi o computador, não sei o que foi que deu nele aí, ele deu um lockdown aí. Eu pensei que tinha fugido, pastor, para não responder a pergunta. Na verdade, parece que o lockdown da prefeita aqui já alcançou meu computador também. Depois tem que ver o que aconteceu. Ou então já o computador falando bem assim, está na hora de findar mesmo. Mas a minha resposta vai ser sucinta, e aí a gente pode continuar na terça-feira, a partir daqui, porque o nosso horário também já está se esvaindo. Mas a ideia é a seguinte, nós temos um marco, que é o marco neotestamentário, a gente não pode esquecer isso. Houve um momento diferenciado com a presença do Espírito Santo, não quer dizer que é um momento distinto do nosso, ainda é diferenciado, porque a ação é do Espírito Santo, mas nós temos que entender que é o nascedouro da igreja, e ali existe a presença dos apóstolos, então existe um fator diferenciado para aquele tempo. E nós também não podemos perder de vista que hoje, no tempo presente, existe sim um grupo grande, espalhado no mundo inteiro, de cristãos que se converteram. Agora, também podemos analisar que a Bíblia diz que, com o passar do tempo, o amor se esfriaria. Nos últimos dias, o amor se esfriaria. Então, sim, existe
algo para se identificar, o secularismo ocidental. O que significa secularismo ocidental? A igreja, ela está secularizada, ela está vivendo de acordo com o mundo. A palavra secularismo é saeculum, vem de saeculum, de século, né, que é fora da igreja, é o secular, é o mundanismo. Então, as pessoas, elas estão mais acostumadas com o mundo, amam mais o mundo do que a Deus. Então, existem esses aspectos, existem aspectos de localidade, como eu disse, né? Às vezes alguém chega numa ilha onde as pessoas não conhecem o Evangelho e Deus realiza uma obra magnífica e poderosa ali, mas nós estamos falando do nosso contexto brasileiro, né? Então, o nosso contexto brasileiro tem a ver com essa questão do declínio, tem a ver com o mundo mesmo, que tem cativado o coração das pessoas, e entendendo que aquele sermão de Pedro foi um sermão onde Deus agiu de forma maravilhosa e o Espírito Santo, de forma poderosa, realizou aquela obra diferenciada para o nascimento da igreja de Jerusalém, que foi a primeira igreja formada, e isso seria fundamental para a expansão do evangelho no Império Romano. Então é isso, tá bom? Ok, pessoal. Anotem aí as perguntas e vocês me fazem na terça-feira, tá bom? Vou passar para a pastora Rosivânia para ela falar alguma coisa, a fim de findarmos aqui. Só encerrando com uma oração, né? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Senhor, abençoe e guarde cada um de vocês, cada um de nós. Vamos orar pelo irmão da pastora Vera. A pastora Vera é seminarista conosco. Ela perdeu a mãe e agora o irmão dela está bastante grave em Goiânia. Ele se chama Hélio. Eu peço oração pelo Hélio, irmão da pastora Vera, nossa colega, tá bom, queridos? Senhor, abençoa, Pai, a cada um de nós agora. Nós te louvamos e glorificamos por essa maravilhosa aula, pela vida do nosso professor, pela vida de cada seminarista. Nós somos gratos, Deus. Intercedemos pela cura, pela restauração dos pulmões, da saúde do Hélio. Que tu, ó Deus, em tua infinita misericórdia, possa visitá-lo ali em Goiânia, Deus, e restaurar ele por completo, Senhor. Assim, ó Deus, nos despede em paz, nos despede com saúde agora, Senhor, e nos abençoa nesse final de semana, no nome de Jesus. Amém, amados? Bom descanso para todos. Deus abençoe. Quem não recebeu a apostila, enviaremos amanhã. Ok? Então, até terça.